50 anos do Centro de Ciências da Saúde. Para mim é um privilégio, uma honra, como decano do Centro de Ciências da Saúde, estar vivenciando esse momento. Um momento que tem para mim muitos significados, muitos mesmo. Chegando aqui em 1973, eu tenho até hoje mais de 40 anos nesta universidade, neste Centro de Ciências da Saúde, que teve um papel extremamente importante na minha formação acadêmica, na vida que eu hoje usufruo desta universidade. Então eu acredito que, apesar de tudo que esteja acontecendo no momento grave de crise no país, onde as universidades estão com um processo de agressão enorme, mas que a gente tem que estar aqui firmes, e o Centro de Ciências da Saúde tem cumprido esse papel com suas 26 unidades, trabalhando e produzindo um conhecimento importante para toda a área da saúde. Então, para mim, é um privilégio e uma honra vivenciar esses 50 anos do Centro de Ciências da Saúde. Parabéns, CCS. Todos e a todas, é uma grande satisfação que eu tenho de participar dessa live de boas-vindas, aula inaugural do nosso período letivo excepcional. Parabenizo a todos presentes por mais essa conquista em suas vidas, bem como todos aqueles que participaram de alguma forma para que todos vocês chegassem aqui. É muito gratificante participar desse momento ímpar das nossas vidas. Digo nossas vidas porque é uma etapa alcançada por vocês e uma emoção também muito grande por participar dessa nova etapa na vida que vocês estão, na vida de vocês. O objetivo dessa live de hoje é apresentar um pouquinho o nosso Centro de Ciências da Saúde, o CCS, e dessa live, assim como eu, serei mediadora. Desculpa, meu nome é Débora, sou professora da UFRJ, pertenço ao Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e também, atualmente, sou coordenadora de coordenação de extensão. Participando dessa live, eu tenho uma enorme satisfação de apresentar, primeiramente, o professor Dr. Luiz Eurico Naciuti, decano do Centro de Ciências da Saúde e docente do Instituto de Ciências Biomédicas. Em seguida, professora doutora Naíse Borges Henriques, superintendente acadêmica do Centro de Ciências da Saúde. A professora doutora Georgia Tella, coordenadora de integração acadêmica, docente do Instituto Bioquímica Médica. Eu, como já apresentei para vocês. Em seguida, a professora Silvana Lloyd, professora doutora Silvana Lloyd, coordenadora de pós-graduação em pesquisa e docente também do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Professora doutora Rosolina Zingali, vice-decana do Centro de Ciências da Saúde e docente do Instituto de Bioquímica Médica. Complementando a live, nós temos a participação especial do intérprete Daniel N. de Almeida. Devidamente apresentados, eu passo a fala para o professor Luiz Eurico.
Boa tarde a todas e todos. É muita satisfação estar hoje com vocês. Meu nome é Luiz Eurico Nasciuti, sou professor titular do Instituto de Ciências Biomédicas e atualmente decano do Centro de Ciências da Saúde. Bem-vindos ao Centro de Ciências da Saúde, o maior centro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todos os cursos da área da saúde fazem parte deste centro. São 26 unidades dentre faculdades, escolas e institutos, estando aqui também incluído todo o complexo hospitalar. Quer dizer, todas as unidades assistenciais de saúde da UFRJ, como o grande Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Como podem perceber, a função primordial do CCS é cuidar da saúde da população, atuando na formação de profissionais de excelência na área da saúde. As crises política, econômica e de saúde que o Brasil está passando têm tido muitas consequências na vida acadêmica da universidade. Vivemos uma epidemia que se propaga com enorme rapidez por todo o nosso país. E, neste contexto, o Centro de Ciências da Saúde vem tendo um papel bastante relevante, que pode ser exemplificado por todos os desafios que estamos enfrentando na UFRJ para o combate ao novo coronavírus. Mesmo estando realizando o isolamento social, preconizado pela Organização Mundial da Saúde e pela própria reitoria, o Centro de Ciências da Saúde e a Universidade Federal do Rio de Janeiro estão em plena atividade. Embora não seja ainda possível voltarmos a ter atividades de aulas presenciais, nossos professores e alunos estão se organizando para que este período letivo excepcional possa acontecer com sucesso. Estamos trabalhando e desenvolvendo já há algum tempo novas metodologias de ensino e aprendizagem a partir de atividades remotas, com a preocupação sempre presente de manutenção do nível de excelência de nossos cursos. O Centro de Ciências da Saúde continua colocando em primeiro lugar a saúde e o bem-estar das pessoas. Nosso corpo social, docentes e funcionários técnico-administrativos de nossas unidades acadêmicas, continua atuando de forma significativa para que o profissional aqui formado tenha um excelente nível, característica de uma universidade de excelência como é a UFRJ. Estamos completando agora, em 7 de setembro de 2020, os 100 anos de existência da UFRJ. No ano passado, completamos 50 anos do nosso CCS. E hoje, 4 de setembro, coincidentemente, comemoramos o Dia do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ, instituído em 2009. Apesar da grave crise na saúde que vivemos com esta pandemia, estamos desenvolvendo nossa criatividade para realizarmos com sucesso as comemorações desses 100 anos. Várias atividades estão programadas, estão no site da UFRJ. E aproveitamos esta oportunidade para convidá-los a conhecer com mais profundidade a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Continuamos vivos e atuando no ensino, na pesquisa e na extensão, com a qualidade que a sociedade espera de uma grande universidade. Prezados estudantes e familiares, desejamos a todos boas-vindas ao CCS e ao UFRJ. Este período letivo excepcional tem um grande significado para nós, pois mesmo remotamente representa a retomada do nosso ensino de graduação.
uma das atividades mais relevantes da universidade. Muito obrigado. Agora, no momento, passo a palavra para a professora doutora Anaíse Borges Henriques. Olá a todas e todas e todos. Meu nome é Anaíse Borges Henriques, sou professora do Instituto de Biologia e estou, no momento, superintendente acadêmica do CCS. As atividades da superintendência estão vinculadas à coordenação e ao suporte das ações acadêmicas do centro, sejam elas de ensino, de pesquisa ou de extensão. Mas hoje eu gostaria de mostrar para vocês as inúmeras ações que o Centro de Ciências da Saúde vem realizando desde o início desse ano, com enorme competência e com reflexos significativos para o UFRJ e para todo o Rio de Janeiro. Logo após a suspensão das atividades presenciais, os setores de nossa universidade seguiram e seguem trabalhando arduamente. Os primeiros testes de identificação desse novo coronavírus começaram aqui no CCS e continuam em pleno desenvolvimento. Médicos, enfermeiros, biólogos, vários outros profissionais da saúde, em conjunto com os nossos pesquisadores de vários de nossos laboratórios, estão atuando com muita dedicação e eficiência nessa atividade que foi inicialmente protagonizada pelo Instituto de Biologia e pela Faculdade de Medicina, mas hoje já se espraia por várias das unidades do nosso centro. Trabalhamos também integrados com a Fiocruz, com o Instituto Vital Brasil e com diversas unidades de saúde da cidade do Rio de Janeiro. Criamos uma página dentro do site do CCS, ccsufrj.br, que, assim como a página da UFRJ, tem lá várias informações da atividade local do centro, mas nós criamos um banner especialmente dedicado à divulgação das atividades da nossa comunidade relacionadas ao enfrentamento à pandemia do Covid-19. O CCS, junto com a Escola de Enfermagem Ana Nery, imediatamente após a suspensão das atividades presenciais, criou um processo de chamada de voluntários que, em uma semana, chegou a mais de 1.500 inscritos. Esses nossos voluntários têm atuado nas atividades que citarei e, mais recentemente, muito nos auxiliaram na distribuição dos chips que alguns de vocês receberam. Nesse mesmo período inicial da pandemia, foi criada uma central de doações. Foi alocada no Instituto de Biologia, pois, naquele momento, a carência de materiais diversos de proteção individual e de álcool era extrema. Vários servidores nossos, sejam professores ou técnicos, várias empresas e muitas de nossas unidades auxiliaram com doações, naquele momento específico do início da pandemia, que foi muito crítico. O CCS também participou e ainda participa da produção de álcool em gel, álcool glicerinado e álcool a 70%, que estão sendo distribuídos para todo o complexo hospitalar com suas 9 unidades assistenciais. Também é distribuído para os laboratórios que trabalham com SARS-CoV-2, vários outros laboratórios também que não trabalham nessa fase, e áreas comuns da nossa universidade, áreas administrativas, portarias, garagem, enfim, para todo esse conjunto que mantém a universidade funcionando mesmo no trabalho remoto. Nesta ação coordenada, praticamente todas as nossas unidades participaram com doações, sendo o Instituto de Pesquisa em Produtos Naturais e a Faculdade de Farmácia os atores diretamente envolvidos na produção de álcool. De fora do CCS também estão integrados outros centros da UFRJ, como o CT, que é o Centro de Tecnologia, e o Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza. A farmácia universitária também retornou ao atendimento ainda no início da suspensão das atividades presenciais, garantindo assim o fornecimento de medicamentos a seus pacientes. Naquele momento, no início nós interrompemos e posteriormente o atendimento retornou. Assim como o centro de vacinação, que segue funcionando na escala de plantão, que está disponível no site também, e atendendo a um grande público. Aqui nesse ponto eu gostaria de ressaltar que vocês verificassem as suas carteirinhas de vacinação e procedessem à atualização
o mais rápido possível. Não deixem suas carteirinhas desatualizadas, especialmente contra H1N1. Nossa coordenação de biossegurança, por outro lado, também elaborou um plano de ação específica, todo o conjunto de ações que estão relacionadas à pandemia, onde lá estão listados tudo que a gente tem que fazer, todos os cuidados que a gente tem que tomar para a proteção e garantia da nossa comunidade. Está no site do CCS e em breve um documento maior estará disponível para toda a universidade também. Ainda o que nos enche de grande orgulho é o fato de que estamos sendo procurados por muitos voluntários, profissionais todos aqui recém-formados, de medicina, enfermagem, farmácia, biologia, biomedicina, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, enfim, o leque de cursos, nutrição que o CCS abrange. Todos querendo ajudar, todos querendo colaborar e mostrar que estamos cumprindo sempre o nosso papel social. Com esses exemplos, queremos mostrar que seguimos fazendo ciência e divulgando-a, pois esse é o único caminho que poderá levar ao conhecimento de como poderemos sair dessa pandemia. E, por fim, me resta desejar sinceramente que esse orgulho que todos nós aqui sentimos de fazer parte da UFRJ, de fazer parte do CCS, de fazer parte de uma unidade acadêmica, chegue até vocês e seja compartilhado. Lembre-se que nós, sempre, estamos na maior universidade federal desse país, no maior centro de produção e difusão de conhecimento desse país na área da saúde, e assim sempre nos compete proteger a vida. E desejo também que vocês entendam que estamos nessa juntos, de uma forma total e completamente diferente, separados por uma tela. Mas que em breve, espero sinceramente muito breve, estejamos circulando pelos corredores do CCS, pelas salas de aula, pelos auditórios, pelo refeitório, enfim, por todo o prédio. Nossa universidade comemora os seus 100 anos, brevemente. Este aniversário é um marco da sua construção diária, com a participação de todos e todas nós que aqui estamos, agora, hoje, e daqueles que não mais estão, que daqui já saíram. Vocês são os bem-vindos do momento, parabéns, aproveitem e viva a UFRJ. Muito obrigada. Agora, passo a palavra à doutora Georgia Tella, coordenadora de integração acadêmica. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Georgia Corrêa Tella, sou coordenadora de integração acadêmica, coordenadora de graduação de Centro de Ciência e Saúde. Então, vou fazer uma apresentação para vocês aqui, deixa eu projetar. Então, primeiro de tudo, né, parabéns pela grande conquista, por mais uma etapa importantíssima para as suas vidas, né, iniciando a vida acadêmica, estão com os 2 pés à frente do mundo, aproveitem. Mais da metade dos brasileiros não conseguem terminar o ensino médio, e menos de 25% conseguem uma vaga em uma universidade pública. Então, vocês podem se orgulhar do início dessa caminhada, e o sucesso dela só depende de vocês. Então, sejam muito bem-vindos ao Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Podem ter certeza que estar aqui nos transforma e transforma a realidade à nossa volta. A UFRJ é uma das principais instituições de ensino superior da América Latina, com cursos de graduação e de pós-graduação reconhecidos em todo o país e no exterior. Eu sempre digo que os sonhos são como os rios que ganham força e efeito sinérgico quando se encontram. Então, fica difícil de impedir que atinja o seu propósito, tá? Então, aqui estamos juntos para sonhar em conjunto e fazer esse efeito de força e sinergismo. Somos a instituição das oportunidades, né? Independente de credo, raça, diversidade, de gênero, nós colocamos aqui, em primeiro lugar, a excelência acadêmica e o cuidado com o ser humano.
espero que todos vocês, no desempenho de suas atividades acadêmicas, sejam invadidos por esse sentimento e pelo orgulho de ser o FRJ, filhos da Minerva. Bem, aqui para vocês conhecerem, vocês, durante o processo, né, que vocês acabaram de passar do Enem, aqui vocês já conhecem, né, a maioria deles, nós temos todas as unidades do Centro de Ciência da Saúde e os seus respectivos cursos, tá? Bem, a graduação, está dizendo cursos de graduação do nosso centro, né? A graduação é como é chamado o primeiro nível de formação acadêmica, né? Não é apenas nas atividades de ensino que a nossa universidade se destaca. Aqui, além do acesso a uma excelente formação, você terá a oportunidade de participar de ações de extensão, em um intercâmbio permanente com a sociedade. Você se tornará, portanto, parte de uma comunidade que constrói soluções para o nosso futuro. Então, mais uma vez eu digo para vocês, aproveitem. Durante a graduação, vocês podem ter muitas possibilidades e terão, como, por exemplo, fazer um estágio de iniciação científica, estágio de extensão, iniciação à docência ou inovação. Então, para exemplificar, aqui nós temos alunos de iniciação científica nos diversos laboratórios do nosso centro, que desenvolvem seus projetos científicos na bancada, e temos também o exemplo de uma aluna que desenvolve, aqui embaixo, desenvolve o seu projeto de pesquisa na área da educação, utilizando jogos de videogames para ensinar ciências, né? E todos esses trabalhos dos alunos, eles são apresentados nas nossas jornadas e também nos congressos anuais. Um próximo exemplo são alunos de graduação participando como monitores em projetos de extensão. Então, aqui nós temos nosso projeto de extensão do Centro de Ciência da Saúde, que é o curso de férias para alunos de ensino médio. A outra possibilidade que eu falei anteriormente é o ensino à docência. Então, aqui nós temos os nossos alunos de graduação do CCS participando, né, como professores do nosso pré-universitário do Centro de Ciências da Saúde. E, por último, nós temos alunos que podem participar dos nossos projetos de inovação tecnológica, né, do desenvolvimento de novas tecnologias, gerando produtos ou serviços inovadores que atendem demandas emergentes e específicas da nossa sociedade. Bem, nesse momento, a nossa sociedade está com uma emergência, né, e uma demanda muito grande. Todo mundo conhece, né, que se chama Covid-19. Nesse contexto, os cursos de graduação do CCS, como a professora Anaíse acabou de comentar, resolveram contribuir com as suas habilidades, né, para o enfrentamento dessa pandemia. E os alunos de graduação participam ativamente dessas ações. Então, mais especificamente, nós temos, nos nossos diferentes cursos, nós temos o curso de nutrição, microbiologia, imunologia, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, saúde coletiva, medicina, biologia e ainda o NUTES, organizando lives e projetos de extensão com material educativo para trazer informações recentes para a população sobre o Covid-19. A microbiologia e a biologia, além disso, estão atuando na linha de frente, colaborando com o diagnóstico e a produção de insumos hospitalares, além das pesquisas sobre coronavírus e assuntos relacionados à Covid-19. A Genética criou um canal, né, que é o canal Genético FRJ, uma mídia social que vocês conhecem melhor do que nós, né, que combate a disseminação de notícias falsas, as fake news, nesses tempos de pandemia. A nutrição produziu diversos materiais, entre eles materiais didáticos, né, e também lives, mas entre eles produziram e-books para tratar de pacientes com a Covid-19, como, por exemplo, como cuidar do seu coração na pandemia. Disso tudo, né, isso tudo que eu acabei de falar para vocês, foi uma pequena amostra das possibilidades da participação dos nossos alunos em diferentes atividades de graduação do Centro de Ciências da Saúde. Bem, a partir de agora, contamos com você para somar esforços nessa trajetória. Nosso desejo é que juntos
possamos contribuir para que a nossa instituição se torne cada vez mais forte e atuante, gerando retornos efetivos para o Rio de Janeiro, para o Brasil e também para o mundo. Então, eu desejo a todos vocês muito sucesso, muitas alegrias nessa caminhada que não é só de vocês, é nossa também, tá? Obrigada. Bom, agora, né, dando continuidade à live, eu mesma farei uma apresentação em PowerPoint e com o intuito de falar um pouquinho sobre a extensão. Bem, como eu já tinha me apresentado, estou no momento como coordenadora de extensão do Centro de Ciências da Saúde, e é com enorme satisfação de, antes de falar efetivamente sobre a extensão, o que é a extensão universitária, mostrar um pouquinho da história. Desculpa, só o problema técnico. Um pouquinho da história que a gente possa entender melhor o que nós estamos vivenciando na obrigatoriedade de extensão. A UFRJ, bem como demais universidades brasileiras, né, possui um alicerce bem sólido, indissociável, conhecido como tríade universitária ou tripé universitário. O conceito de universidade que nós temos hoje é um conceito bem amplo, né, que nos permite fazer a voz de boa parte da sociedade, é um local plural, onde a diversidade é discutida, é apresentada, que apresenta o ensino republicano, laico, bem diferente do que acontecia aproximadamente nos séculos XII, XIII, que foi se transformando até o século XVIII. A partir do século XVIII, foi conquistado na Europa um ensino livre dos interesses, né, das classes sociais privilegiadas, principalmente das frentes religiosas. E aí surgiu o primeiro eixo que sustenta a universidade, o ensino. Mais adiante, né, associando ao eixo do ensino, foi constituído o eixo da pesquisa, devido à demanda dos questionamentos que existiam e que existem até hoje. Então, a busca de novas informações, né, em diferentes áreas do conhecimento, a pesquisa se mantém hoje em evidência na nossa sociedade e o mundo afora. E finalizando essa tríade, a extensão surgiu na necessidade que foi apresentada pela Inglaterra na segunda fase da Revolução Industrial. Ela precisava capacitar os funcionários das fábricas para que se mantesse, né, em hegemonia durante o período. E assim partiu da universidade a necessidade de fazer cursos de formação desses profissionais, bem como atender os outros anseios da sociedade, né, em diversas áreas. Então, podemos contextualizar a extensão que, a partir do final do século XIX, na Universidade de Cambridge e depois em Oxford, surgiram os cursos de atualização e aperfeiçoamento dos trabalhadores e outros segmentos populares, bem como esses cursos não atendiam somente o interesse de formação profissional, mas também atendiam o interesse de história, literatura, filosofia e conhecimentos científicos. Esse pioneirismo inglês se expandiu por toda a Europa e finalmente chegou aos Estados Unidos no século XX. Então, a partir daí, foi construído o conceito de extensão universitária, que é uma relação que deve ser construída numa via de mão dupla com a sociedade, partindo da universidade e a sociedade. No Brasil, a extensão foi devidamente regulamentada nas universidades a partir de 1931. A partir de então, a universidade passou a ter alguns tributos, como produção de conhecimento,
capacitação técnica, científica e profissional, preservação e difusão do patrimônio cultural da humanidade e seus valores éticos, além de contribuir para o pleno desenvolvimento social com justiça, liberdade e solidariedade. Assim, a gente pode definir ou agregar valores que todas e quaisquer atividades promovidas por instituição de ensino superior que promova a interação entre a universidade e sociedade, estabelecendo pontes entre as mesmas. E para exemplificar, eu trouxe um projeto de extensão do curso de fonoaudiologia, né, que tem como objetivo prevenir e promover a saúde da comunicação. E, além de diversas áreas que ele é trabalhado com diferentes partes da sociedade, ele também é realizado na comunidade da Mangueira, bem como o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa na formação de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e sociedade. Então, aqui eu trouxe um outro exemplo de tipo de ação extensionista, que é um curso de férias, um projeto que é realizado na Vila Residencial da FRJ, porém ela é aberto a diferentes setores da sociedade. Além disso, eu trouxe uma experiência pessoal, que foi um projeto desenvolvido em 2016, em Paulo de Fronten, atendendo uma demanda do Ministério de Educação e Saúde. Né? No momento, havia uma grande prevalência de ocorrência de zika, chikungunya e dengue, inclusive com uma alta taxa de mortalidade. E aí podemos contribuir também afirmando que práticas acadêmicas com potencial para interpretar as demandas que a sociedade impõe, socializando o conhecimento e promover o diálogo entre o saber científico e popular. Dessa forma, a prática extensionista permite fortalecer organizações populares, oportunizar a convivência com a realidade social e prática profissional, contribuir no desenvolvimento socioeconômico ambiental de comunidades, principalmente as carentes, permitir um maior desenvolvimento para o enfrentamento do mercado de trabalho e promover a reflexão sobre os problemas sociais existentes e a preparação profissional. Por que eu digo isso tudo? Né? Porque a extensão ela passou a ser obrigatória, né, nos currículos de todo o curso superior, seja ele presencial ou à distância, que seja ele de universidade pública ou privada. Todos os alunos deverão acreditar 10% da sua carga horária, 10% do curso que ele está realizando, para que colhe grau. E o objetivo disso foi devido à conclusão e observação realizada por vários longos anos de observação do desenvolvimento daquele profissional que tinha prática e experiência de participar de atividades extensionistas quando entrava no mercado de trabalho. Então, esse processo, apesar de ser antigo, porque o MEC discutiu essa proposta desde 2002 até 2012, e mais, né, essa obrigatoriedade foi consagrada com a publicação de uma resolução realizada pelo Conselho Nacional de Educação em dezembro de 2018. Então, essa necessidade existe para todos aqueles graduandos que têm a previsão de colação de grau a partir de janeiro de 2022. Claro que existem algumas particularidades e por isso é necessário que todos vocês, graduandos, comecem a se integrar no assunto, perceber como funciona. Pode ser feito através da coordenação de graduação do curso de vocês, a coordenação de extensão da unidade que o curso pertence,
a coordenação de extensão do Centro de Ciências da Saúde, bem como a PR5, que é a Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ. Deixo aqui o endereço para que todos possam acessar a página e verificar vários tutoriais que existem, assim como observar as atividades de extensão que estão sendo realizadas, principalmente nesse período letivo excepcional, que o distanciamento social é obrigatório para que contenhamos a disseminação do vírus. E para finalizar e dar uma pequena contribuição nesse conhecimento das atividades extensionistas, houve em julho, na UFRJ, o Festival do Conhecimento UFRJ Universidade Viva. E todas as entrevistas, debates, roda de conversa, depoimentos, apresentação de projetos de extensão foram gravadas e estão disponíveis no canal do YouTube. Então, com essa facilidade, mesmo havendo distanciamento social, permite que vocês conheçam um pouquinho mais da nossa amplitude em atividades de extensão. Atualmente, o CCS tem aproximadamente 500 ações de extensão e a universidade como todo chega a quase 2.000. Bem, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Agradeço também toda a equipe técnica do CCS que trabalharam com ardor para que nós pudéssemos ter esse momento bem favorável e desejar boa-vinda a todos. Muito obrigada. Finalizando a minha fala, eu passo a palavra para a professora Silvana Alodi. Boa tarde a todos. Eu vou já começar compartilhando uma apresentação para vocês, e assim ilustra melhor o que eu vou apresentar. Então, pronto, compartilhando. Então, eu sou a Silvana Alodi e sou a coordenadora de pós-graduação e pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ e docente do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, como eu já fui apresentada no início. Muito bem, agora então que vocês já entraram num curso de graduação, deixa eu só aqui apresentar, colocar no modo apresentação, pronto. Então, agora que vocês entraram num curso de graduação no nosso centro, eu vou esclarecer aqui para vocês o que é a pós-graduação. Bom, o nome já indica. Pós-graduação é o formato de ensino destinado a estudantes que já se graduaram. Mas qual é o objetivo da pós-graduação? Será que a graduação não é suficiente para alguém ter uma profissão em nível universitário? Bom, sim, claro. Mas o objetivo da pós-graduação é especializar um profissional graduado em alguma área no segmento em que ele ou ela atua. Agora, o interessante é que ninguém precisa esperar se formar, se graduar, para procurar um curso de pós-graduação que atenda à sua vocação. Ao longo da graduação, vocês já podem ir buscando esse tipo de formação. E como é que vocês podem fazer isso? Bem, o primeiro passo é, quando vocês se interessam por uma disciplina, quando vocês se interessarem, né, no futuro, vocês estão entrando por uma disciplina, falem com o professor ou a professora sobre a possibilidade de fazer um estágio no laboratório. Muitos professores procuram alunos de graduação que são chamados alunos de iniciação científica. E também tem um aspecto muito importante. Esse aspecto é que vocês podem ser remunerados pelo trabalho no laboratório, concorrendo a uma bolsa de iniciação científica. E, uma vez no laboratório, fazendo estágio de iniciação científica, vocês irão desenvolver um trabalho de pesquisa. Irão aprender o assunto da pesquisa, as técnicas usadas, aprenderão a buscar as ferramentas para implementar o trabalho e
lá ao final da graduação, poderão se submeter à seleção para o programa de pós-graduação escolhido. Muito bom. No âmbito do Centro de Ciências da Saúde, nós oferecemos perto de 40 possibilidades de cursos, são muitos. E esses cursos têm professores que atuam em cerca de 400 laboratórios de pesquisa. Trabalhando nesses 400 laboratórios de pesquisa, até são um pouco mais do que isso, nós temos muitos dos cerca de 1.500 professores do centro. E temos quase 2.500 estudantes de pós-graduação. Bom, então aqui o que eu quero é ressaltar a importância da pós-graduação para alunos da área biomédica, que vão querer no futuro, então, atuar na área da pesquisa. Na imagem agora, eu estou mostrando um dos laboratórios, um desses 400 laboratórios de pesquisa do Centro de Ciências da Saúde. Bom, estes laboratórios, eles desenvolvem a capacidade científica e profissional na área escolhida do aluno, e quando o aluno, então, entra no programa de pós-graduação, o que nós, professores do centro, vamos fazer é oferecer uma capacitação científica, profissional e pessoal sólida, para que os alunos possam atuar na sociedade desenvolvendo bem-estar e novas tecnologias. Agora, então, vou mostrar aqui um exemplo, só um exemplo, entre as várias pesquisas que são desenvolvidas no nosso centro. Como vocês podem imaginar, nós temos muitos trabalhos em andamento nesses 400 laboratórios, como em doença de Parkinson, em Alzheimer, em câncer, em diversas parasitoses, mas eu escolhi um exemplo. Esse exemplo, claro, bem atual, é de como a pesquisa pode permitir o conhecimento do vírus, o SARS-CoV-2, que está causando a Covid-19. Bom, nessa imagem aqui, eu vou aqui, deixa eu só colocar a minha ponteira para ficar melhor. Então, nesta imagem, o que vocês estão vendo são os vírus, o SARS-CoV-2, em cima de uma célula, tá? Essas bolinhas aqui, em cima dessa superfície da célula. Esses vírus, eles estão sendo vistos por uma técnica muito importante, e que nós temos aqui no centro diversos dos equipamentos que são os microscópios eletrônicos. Este é um microscópio eletrônico de varredura que permitiu essa imagem que vocês viram anteriormente. Bom, agora aqui nós também conseguimos ver a superfície de uma célula. Ó, eu estou passando aqui a minha ponteira na superfície da célula, e aqui tem um vírus, né, são 4 vírus, e foi muito bem sucedida essa imagem, porque pegou o vírus se fundindo, né, fundindo suas membranas com a membrana da célula hospedeira. E aqui é como, então, o vírus pode penetrar numa célula humana ou numa célula nossa, então, né? Esse aumento é um aumento de cerca de 100 mil vezes, por volta disso. Então, vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Vocês imaginem se a gente pudesse ampliar cada um de vocês, ó, tá aqui no cantinho, né, da minha tela, cada um de vocês em 10 vezes, ou em 100 vezes, ou em 1000 vezes, ou até em 100 mil vezes que já saiu da nossa tela. Então, a gente consegue, com isso, identificar muitos dos detalhes do que a gente está observando. Então, nessa imagem, nessas duas imagens, nessa imagem aqui de cima, nós estamos vendo 2 células, e reparem que a célula da esquerda, ela está emitindo uma ponte em direção à célula da direita. Essa imagem aqui tem mais ou menos 100 mil vezes de aumento. E agora, nesse quadradinho aqui, nós temos uma ampliação dessa ponte que nós estamos vendo aqui. Então, reparem que por cima dessa ponte, os vírus, aqui, um aqui, outro aqui, eles podem passar e contaminar as diversas células. Bom, então, isso foi o que pesquisadores daqui, do nosso Centro de Ciências da Saúde, viram, estudaram e publicaram numa revista muito importante para que o mundo
todo conhecesse como se dá a infecção de uma célula para outra por esses vírus. Bom, mas nós aqui no centro não fazemos só o estudo do vírus. Nós temos também laboratórios que desenvolvem, juntamente com outros profissionais, respiradores mecânicos, novos medicamentos, que podem vir a tratar, por exemplo, neste caso, né, a Covid-19, ou mesmo vacinas e soro. Nós agora, aqui no Centro de Ciências da Saúde, saiu um artigo, bem recentemente publicado, de um trabalho que mostrou a produção de um soro desenvolvido por professores do CCS, em colaboração com outras instituições, cheio de anticorpos neutralizantes, então, desenvolvidos em cavalos. Tá? Então, isso é muito importante. Mas esses que eu mostrei foram poucos exemplos, só de alguns laboratórios. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que as pesquisas são feitas com os trabalhos dos professores e dos estudantes de pós-graduação, que podem ser ajudados por estudantes que também ainda estão na graduação. Chegando ao final, então, eu quero também falar sobre a importância da educação científica para a sociedade. Esse também é um aspecto em que a pós-graduação está envolvida. O cientista, que é um produto da pós-graduação, ele pode mostrar para a sociedade como o trabalho em ciência funciona, como se pode aprender sobre aspectos fundamentais da nossa vida. Por exemplo, só para citar outros exemplos, os efeitos do fumo, ou sobre se é verdade ou não, a questão do aquecimento global, ou das vacinas, ou mesmo do uso de máscaras, como agora nessa pandemia. Para isso, o cientista tem que usar e mostrar para a sociedade como usar o pensamento lógico, baseando-se, então, em experimentos e evidências bem robustas. Isso vai ajudar o país a crescer calcado em racionalidade, em criatividade, em abertura de mente e tolerância, qualidades que são inerentes à ciência. Então, com isso, eu espero ver vocês em algum dos nossos programas daqui a alguns anos. Muito obrigada. E agora, eu passo a palavra para a professora Lina Zingali. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Eu vou começar, então, com uma apresentação. Eu sou Lina Zingali, Russolina é meu nome, mas todos podem me chamar de Lina. Sou professora de Bioquímica do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demeis, sou vice-decana do Centro de Ciências da Saúde. Eu gostaria de começar essa apresentação fazendo uma homenagem a todos os profissionais de saúde, muitos deles formados na nossa universidade, que têm trabalhado no combate ao coronavírus, ao Covid-19. Vários artistas fizeram homenagem que circularam na internet, algumas delas ilustradas aqui, e fica aqui um agradecimento especial a esses verdadeiros heróis que nos ajudam todos os dias salvando vidas. Depois de tudo que vocês ouviram, vocês perceberam as enormes oportunidades que o CCS oferece para vocês, tanto na graduação, na pesquisa e na extensão, além de todo o trabalho voluntário que está sendo realizado para o enfrentamento do Covid-19. Quando nós pudermos nos encontrar no CCS, vocês vão ter a oportunidade de ver que o CCS tem problemas de infraestrutura. A estrutura física do prédio está envelhecida, temos tido cortes de verbas que nos preocupam, mas temos feito um esforço monumental para conseguir manter essa estrutura da melhor maneira possível. Mas o CCS tem várias coisas diferenciais e várias oportunidades para oferecer, além das que já foram ditas aqui. Então, a gente tem no CCS uma estrutura invejável.
Apesar da aparência predial, temos em nossas dependências instrumentos e equipamentos que são extremamente especiais, infraestrutura de ponta para a pesquisa e para o diagnóstico. Temos uma capacidade de captar e gerir equipamentos modernos. Por exemplo, no nosso centro é possível investigar desde a estrutura de moléculas pequenas e grandes, como proteínas, estruturas celulares e análise funcional de organismos inteiros, que ajudam a identificar, por exemplo, onde uma droga está se ligando, e também imagens do corpo humano, que servem também para diagnóstico e para pesquisa. Além dessa infinidade, além de uma outra infinidade de equipamentos de ponta organizados em laboratórios multiusuários, que garantem a boa formação dos alunos e uma infraestrutura para pesquisa. Outro aspecto que enriquece o nosso centro são as colaborações internacionais. Praticamente todos os grupos de pesquisa têm alguma forma de colaboração. Dando um único exemplo, nós tivemos por 3 anos como pesquisador visitante no CCS o professor Wouters, ele que é um ganhador do Prêmio Nobel de Química pelo seu trabalho em ressonância magnética nuclear de proteínas e de vírus. Ele foi orientador de um dos nossos cursos de pós-graduação. E outros pesquisadores de vários países do mundo frequentam e participam das pesquisas desenvolvidas no CCS. Então, aproveite também esse outro aspecto do CCS. Mas a gente não pensa em pesquisa o tempo todo, como vocês já bem viram, né? A gente pensa ou melhor, né? Quando a gente pensa em ciência, a gente pensa em educação e pensa em sociedade também. O professor Leopold Demeis, eu vou falar depois um pouquinho mais dele, ele foi um grande incentivador dessa relação ciência e arte. Mas ele também atuou a nível da educação. Na verdade, inspirados pelo professor Leopold e por outros professores que atuam na universidade, vários pesquisadores também têm essa preocupação. Formou-se uma rede chamada Rede Nacional de Educação para a Ciência, e outros projetos também mais antigos se preocupam com a formação de professores. O projeto Fundão, por exemplo, tem mais de 40 anos, e nós temos institutos inteiros dedicados à educação, como o Instituto de Ciências e Saúde, e eu nem falei de destaques da Escola da Enfermagem, Escola de Nutrição, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Medicina e outros. Mas qual é a maior riqueza do centro? Essa maior riqueza é a sua história, né? E as pessoas. O centro, o corpo social, é a maior riqueza do nosso centro. A UFRJ e o CCS são feitos principalmente das pessoas que os compõem, como nós, que somos criados e fazemos dessa universidade do centro o que eles são. Começando por nossos professores, vocês vão encontrar professores dedicados, muito bem formados. Nossos técnicos administrativos, que dão toda a sustentabilidade à nossa organização para que todos possamos cumprir a nossa missão, e todos são muito bem qualificados, trabalhando para provir os melhores recursos para as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os terceirizados dão suporte inestimável para a manutenção da segurança e da limpeza. Claro que nessa comunidade, outra parte essencial são os alunos. Sem eles, a universidade não tem sentido. É importante ressaltar que os alunos são de todas as classes sociais e etnias, e por isso encontramos grande diversidade na universidade. Esse amálgama de pessoas diferentes, com diferentes ideias e bagagens, é que nos constrói,
é que faz a universidade e o Centro de Ciências da Saúde serem reconhecidos como polo importante de formação de profissionais de alta qualidade. Para continuar, eu vou usar a alegoria da árvore. Para nós, caros alunos, vocês são os frutos verdes que vão amadurecer nessa jornada. Mas para que os frutos não sequem, é preciso que a árvore tenha boas raízes. É um pouco dessas raízes que eu vou mostrar para vocês. O CCS tem 50 anos e toda a sua base de formação vem da formação da Faculdade de Medicina, que tem mais de 200 anos, sendo um marco no estabelecimento do ensino superior no Brasil. Foram muitas pessoas dessa casa que formaram as raízes que tornam o CCS um centro de excelência. Quando vocês puderem ir ao CCS, reparem no nome dos espaços e auditórios, prédios, institutos, ruas. Todos esses nomes foram pessoas que atuaram de forma essencial na construção de nosso centro e da pesquisa em biociência, na modernização de vários aspectos da saúde pública. Esses professores, pesquisadores, técnicos fizeram a história da nossa instituição. Pesquisem sobre suas ideias, sobre suas contribuições, se espelhem nesses homens e mulheres. Nossos hospitais homenageiam Clementino Fraga Filho e Matagão Gesteira no Instituto de Pediatria e Puericultura. Nossos auditórios homenageiam Hélio Fraga, o principal auditório do Centro de Ciências da Saúde, um menor. Outro médico brilhante, que dá nome ao principal auditório do centro e as nossas ruas e auditório, é Rodolfo Rocco, um médico excepcional e à frente do seu tempo. A Faculdade de Medicina foi a semente da qual floresceram vários institutos e faculdades do CCS. Por exemplo, o professor Lauro Solero foi referência na área de farmacologia e o professor Bruno Lobo na área de histologia. Eles, além de terem sido os decanos do centro, foram também fundamentais para a implementação do Instituto de Ciências Biomédicas. Claro que Carlos Chagas Filho, que hoje dá nome ao Instituto de Biofísica e a avenida entre o prédio principal do CCS e a Escola de Educação Física, que inspira até hoje muitas gerações de cientistas. Na entrada do Instituto de Biofísica se lê: aqui se ensina porque se pesquisa. Através da pesquisa, os professores estão na vanguarda do conhecimento e colocam os alunos também nessa posição, como vocês bem viram pelo que foi falado pelas outras coordenadoras. Já Paulo de Góes dá um nome a um Instituto de Microbiologia por ter sido seu criador e por introduzir a pós-graduação e ser referência nessa área. Não é à toa que Josué de Castro dá nome ao Instituto de Nutrição. Médico por formação, sua preocupação com um dos maiores problemas que assolam o país até hoje, a fome, fez com que concretizasse a necessidade de formar profissionais voltados especificamente para esse aspecto. Levi Gomes dá nome ao prédio da farmácia, foi o criador da farmácia universitária. Fico emocionada de falar do professor Leopoldo Demeis. Além de ser um revolucionário em seus estudos em bioenergética, também foi um visionário do papel dos cientistas na educação, como eu já falei. Hoje, ele dá nome ao Instituto de Bioquímica Médica e sua presença pode ser percebida em várias dimensões do CCS. Não sei o que é mais importante, publicar um artigo revolucionário numa revista científica, como a Nature ou a Science, ou ver um jovem carente da rede pública feliz ao entrar na universidade. E esse era o seu esforço, dar oportunidade aos estudantes carentes. Opa, mas até agora eu só falei de homens. Claro que muitas mulheres contribuíram para o crescimento do CCS ou para a consolidação das áreas essenciais. Ana Nery não foi nossa professora, porque ela
viveu num outro tempo, ainda nem tínhamos a universidade, mas foi a primeira enfermeira do Brasil. Essa Maia, do Instituto de Biofísica, implantou os primeiros microscópios eletrônicos do país. Isso permitiu que o CCS se tornasse referência em bioimagem. Já uma área mais profissional, Maria Tereza Loureiro de Lima, que dá nome ao Anfiteatro da Farmácia, foi responsável pela implantação do primeiro laboratório de controle de qualidade de fármacos, até hoje referência nacional. Na Escola de Educação Física, 2 outras referências nacionais. Maria Lenk, uma das principais nadadoras medalhistas do Brasil, professora da Escola de Educação Física, e Helenita Iarpe, que além de introduzir o curso de dança, também revolucionou o ensino de dança. E, como ela diz, dança é a capacidade de transformar qualquer movimento do corpo em arte. Teria muito mais nomes para colocar nessa raiz que dá solidez ao centro, mas busquem as informações sobre as suas raízes para projetar o futuro. Nossa árvore de troncos, na nossa árvore, os troncos e as folhas são os docentes e os técnicos administrativos de hoje, que serão as raízes dos próximos 100 anos. E os frutos, como já disse, são vocês, que também poderão se transformar em troncos no futuro mais próximo e em raízes daqui a muito tempo. Nossa história é o seu futuro. Por fim, quero convidá-los para a comemoração dos 100 anos da UFRJ e para conhecer mais, tanto da UFRJ como do CCS, seu passado, presente, expectativa para o futuro e muito mais sobre o CCS. Os eventos acontecerão dia 7 e dia 8 de setembro e nós contamos com a participação de vocês. E eu deixo aqui um convite. Quando for possível, venham descobrir ou redescobrir o CCS. Eu espero vê-los pessoalmente em breve. Muito obrigada e sejam bem-vindos. Não consegui. Bem, com a fala dos representantes, né, do CCS, agora a gente abre um momento para que todos os que estão assistindo participem, colocando sugestões, perguntas, né, fazendo comentários. E, mais uma vez, agradeço a presença de todos. É só escrever no chat do canal, que aí nós vamos direcionar a pergunta para um dos membros que participou da live, ou, dependendo da pergunta, para todos que estejam envolvidos naquele questionamento. Bom, devido à ausência, né, de comentário no momento, nós podemos falar um pouquinho mais como que o CCS, né, está se organizando principalmente nesse momento de pandemia para tocar, né, dar continuidade às aulas, né? Então, as aulas, eu acho que dentro de todas as universidades brasileiras, a UFRJ, graças a Deus, saiu na frente mais uma vez, né? Conseguimos atender uma demanda social muito grande, como foi bem comentada
pela superintendente acadêmica, professora Anaíse. Conseguimos fazer um edital de chamada para que contemplasse os alunos sem condições de acessar, ter um ensino remoto. Todos os alunos foram, boa parte dos alunos que solicitaram, ganharam o chip ou ganharam um auxílio financeiro para complementar a compra de um equipamento, para que pudesse dar continuidade ou, ao seu curso, ou iniciar o seu curso, na verdade, de graduação. Não só de graduação também. Alguns alunos de pós-graduação também foram contemplados. Então, assim, mais uma vez, a universidade cumpre com seu papel social, Como eu falei no início, universidade é muito além do que o ensino superior, a aquisição do conhecimento e a formação profissional. É um espaço extremamente aberto que devemos colocar a nossa força, os nossos pensamentos, os nossos ideais e realmente concretizar o nosso compromisso social, Isso vai fazer toda a diferença. Nós estamos vivenciando um momento extremamente crítico, de saúde, de política, de economia. Então, nós, como fazemos parte da sociedade, deveremos levantar a bandeira e dar continuidade aos anseios de boa parte da população, que infelizmente não tem a mínima condição de dar continuidade da educação básica, por falta de recursos financeiros, por falta de tecnologia, por falta de quesitos básicos que estão presentes no nosso dia a dia. Então, eu passo a palavra, quem quiser fazer algum comentário, não sei se ainda temos um questionamento. Observa aqui, Giovana Florentin, eu acho que ela pergunta o que é PLE, certo? Eu posso passar a esse questionamento para a professora Geórgia, que é a professora coordenadora da integração acadêmica e graduação. Então, Giovana, PLE é período letivo excepcional. Então, foi o período quando iniciou o isolamento, e a quarentena, o primeiro período de 2020, o período de 2020/1, ele foi suspenso, tá em suspenso, e aí nós iniciamos um período especial, período letivo excepcional, que tem algumas disciplinas sendo oferecidas, a grande maioria no Centro de Ciências da Saúde, então, mas é um período que não tem obrigatoriedade. Se o aluno não se sentir à vontade para fazer as disciplinas de forma remota, porque esse período letivo excepcional, PLE, é um período que está sendo oferecido de forma remota. Então, se o aluno não se sentir à vontade, ou o professor também não se sentir à vontade de abrir a sua disciplina, não existe obrigatoriedade, tá? Mas 2020/1, ele vai se iniciar depois do PLE. Débora, eu gostaria de falar um pouquinho. Sim? Tem alguma outra pergunta aí? Não, por enquanto não, No momento, não, professor. Pode falar. Bom, eu queria dizer que eu entendo que é uma situação muito nova que a gente está vivendo, e às vezes a gente pode ficar até um pouco inibido para questionar alguma coisa. Eu queria dizer a vocês que vocês podem encaminhar, podem enviar perguntas por e-mail para qualquer um de nós, que vamos passar depois os contatos. Qualquer coisa que queiram saber,
a gente está no momento, embora seja uma situação muito diferente, muito nova para todos nós, eu queria dizer que a gente está muito presente e com muita necessidade de contactá-los, de estar relacionando com vocês. O momento e a possibilidade agora é remotamente. Não temos outra possibilidade. E provavelmente é o que acontecerá ao longo de todo o ano de 2020. Talvez até o início de 2021, porque a gente sabe muito bem que se nós não tivermos uma vacina, ou se nós não tivermos um medicamento que possa tratar esta pandemia, nós teremos que continuar com todos esses cuidados. Mas nós estamos fazendo esse período letivo excepcional, como bem explicado pela professora George. Mas eu queria também acrescentar que a universidade está discutindo e estará muito em breve divulgando o calendário dos 2 períodos de 2020. Como foi dito, o primeiro período de 2020 está no momento suspenso. Ele não foi substituído pelo PLE, pelo período letivo excepcional. O período letivo normal do primeiro período de 2020, ele vai acontecer, como também acontecerá o período letivo 2, que corresponderia ao segundo semestre. Só que vai acontecer em outros momentos, em outras datas, mas nós cumpriremos toda a carga de disciplinas e oferta de disciplinas que são essenciais e que são necessárias para a formação de todos os nossos alunos. Pedimos a vocês que tenham confiança, que tenham paciência e entendam, principalmente, que este orgulho que a gente expressa de estar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós queremos e fazemos questão de compartilhar com vocês, com todos vocês. Então, nós precisamos de vocês e este ano, que é um ano de comemoração, não só é um ano da pandemia, mas é um ano de comemoração. Nós comemoramos o ano passado 50 anos do CCS, estamos comemorando 100 anos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eurico, está difícil de ouvir. Testa o som. Alô, estão me ouvindo ou não? Não muito bem. Chega mais pertinho. Estão me ouvindo agora, não? Agora sim. Não, o que eu estava dizendo que para nós... Estão ouvindo agora direito? Desculpem, mas é que às vezes esse microfone falha. Estão ouvindo, Lina? Estão ouvindo? Sim, professor. Tá, então, o que eu estava dizendo a vocês é que é muito importante vocês virem para a universidade. E, neste momento, a possibilidade é remotamente. Mas eu gostaria de afirmar que nós estamos, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, divulgará em breve os calendários para o ano de 2020 e também para o ano de 2021. Cumpriremos todas as etapas, todas as disciplinas que precisarão ser oferecidas e faremos isso que seja de forma remota, mas faremos obedecendo e procurando pensar na excelência dos cursos da UFRJ. Peço a vocês paciência, peço a vocês confiança e que compartilhem conosco este orgulho de ser UFRJ. Nesse ano de várias comemorações, como já foi assinalado, a universidade faz 100 anos no dia 7 de setembro.
com algumas comemorações já previstas. No dia 8, nós teremos lives de todos os centros universitários da UFRJ, onde nós estaremos novamente lá falando outros aspectos do que é o Centro de Ciências da Saúde. E quais serão os nossos projetos para os próximos 100 anos, os próximos 200 anos e até os próximos 300 anos. Então, eu espero contar com vocês, tanto agora quanto naquele momento. Podem nos enviar perguntas, questões por e-mail e que serão muito bem-vindas e que, se a gente puder respondê-las, faremos com muita satisfação. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Débora, eu não sei se tem mais uma pergunta. Sim, a Roberta escreveu e o questionamento dela parcialmente já foi respondido. Ela fez a seguinte pergunta: quanto aos calores de 2020.2, tem alguma previsão de início do curso? Na verdade, pode complementar, professor. Como eu falei, a universidade está finalizando o calendário para 2020 e 2021. Então, nós estamos vivenciando, no momento, o período letivo excepcional. Em seguida, será realizado o período letivo que é obrigatório, que é o normal, que é o primeiro período, corresponde ao primeiro período de 2020, e que provavelmente ele irá até o início ou o final do ano, onde nós iremos, após um período de recesso, iniciar o segundo período de 2020. E assim por diante, estaremos no tempo um pouco defasado das datas naturais, mas todos esses períodos serão realizados, e com toda a dedicação e eficiência que a gente tem feito normalmente. Eu vi que tem mais uma pergunta aí. Tem a pergunta da Giovana. Os alunos do segundo período de 2020 também poderiam participar do período letivo excepcional? Bom, esse período letivo excepcional, eles não têm mais possibilidade, porque as inscrições fecharam. As inscrições foram abertas e os alunos se inscreveram. Aqueles, como foi dito anteriormente, é um período onde a participação é voluntária. Então, o período de inscrição já aconteceu. Nós já temos 2 semanas de início desse período, então não existe mais esta possibilidade neste período letivo excepcional. Tem ainda... Posso contribuir com mais uma informação, que o período excepcional, ele também foi pensado para os formandos, porque muitas pessoas estavam em vias de se formar, e aí poderiam perder com o cenário que se formava, eles poderiam perder muitas oportunidades. Então a universidade priorizou a formação desses alunos. Então, eles estão tendo o período letivo excepcional para poderem se formar. Essa foi... E aí, depois foi aberto para outros alunos também. Acho que essa informação é importante. Claro. Muito bem. Obrigado, Lina. Isso mesmo. Pode falar, Débora. Mais uma. A Larissa questiona se ainda seria possível buscar por iniciações científicas, mesmo de forma remota. Silvana, pode responder? Posso responder. Na verdade, até houve uma seleção para a iniciação científica. Os novos bolsistas vão começar agora, oficialmente, em setembro mesmo.
houve uma seleção, e claro que sim, podem procurar, porque todos os laboratórios estão fazendo seminários, e a própria pós-graduação está dando muitos cursos, nós estamos realmente bem ativos na pós-graduação, todos os programas, eles estão abrindo essas inscrições e oferecendo cursos de pós-graduação, né, os cursos, as disciplinas nos próprios programas de pós-graduação, e sim, podem procurar os docentes, vocês, alunos da graduação, podem procurar os docentes que estão dando essas aulas no PLE ou no 2021, quando agora começar, para ver se podem entrar em algum laboratório que os docentes vão dar o material para vocês começarem a estudar, vão explicar qual é o laboratório, qual é o trabalho que o laboratório desenvolve. Hoje mesmo, no seminário do nosso laboratório, nós tivemos 2 alunos novos, e esses 2 alunos, nós já demos material para eles estudarem, e eles vão começar a apresentar os seminários online mesmo. É claro que as pesquisas, elas estão voltando nos laboratórios, que tem laboratórios que nem pararam, mas com todo o cuidado, porque nós estamos com protocolos bem corretos de convivência, né, nos laboratórios, nós estamos retornando aos poucos. Alunos meus do laboratório, essa semana, já fizeram experimentos. E o que nós temos que fazer nos laboratórios, seguirmos as instruções que o centro e a universidade, o departamento, né, o setor, na verdade, de biossegurança estipulou, tanto no CCS quanto na universidade. Então, nós respeitamos o distanciamento, nós colocamos o número correto de pessoas dentro dos laboratórios, porque dentro da metragem dos laboratórios nós temos que colocar o número adequado de pessoas para trabalhar, mas sim, os alunos, tanto de iniciação científica, quanto de mestrado e doutorado e pós-doutorado, eles estão retornando aos poucos, e quem quer da graduação conversar com os seus docentes, pode e deve. Eu acho que já é uma boa entrada, apesar de toda a dificuldade, eu acho que é bastante bom já para começar a se inteirar. Obrigado, Silvana. Só para completar, é muito importante que existem muitas atividades, como a professora falou, que acontecem remotamente. Você pode participar da vida de um laboratório, da vida de uma atividade de pesquisa, também remotamente, porque tem muitos seminários, tem muita discussão conjunta, e isso não implica numa obrigatoriedade ainda de frequência no próprio laboratório. E muitos webinars, né, Luiz Eurico? Exatamente. Nós temos todos os centros, olha, nós temos muitos webinars todos os dias. E tem vários cursos que abrem também, cursos de pós-graduação, que estão abrindo, é só se inscrever, é só buscar, procurar, e podem seguir esses cursos. Nós, inclusive, temos docentes que estão dando aula que são de fora do Brasil, vários docentes. Eu mesmo acompanhei alguns seminários que são cursos de pós-graduação, em que os docentes um era da Alemanha, outro era dos Estados Unidos, de San Diego, o outro era uma italiana, e outro mexicano. Então, na verdade, na área da pós-graduação e da pesquisa, nós estamos tendo uma interação muito interessante, muito grande, muito importante e muito nova. Então, nós estamos aprendendo muito também com isso. É muito bom. Eu recomendo vocês buscarem. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença do Daniel Enes de Almeida, que nos ajudou bastante nessa live, mas acontece que realmente ele não pode continuar mais, porque é muito difícil, normalmente eles trabalham em dupla,
Então, mais uma vez, muito obrigado, Daniel, pela sua participação, que foi excelente. Tá bom? Obrigado. Débora, com você. Tem ainda alguns que vou aproveitar e agradecer a participação do Daniel, que realmente foi excepcional. Muito obrigada por tudo. Dando continuidade, deixa eu ver aqui, porque eu perdi a conexão do YouTube. Tem um questionamento: como ocorre o processo de iniciação científica no exterior pelas parcerias com o FRJ? Silvana. E também, a partir de qual período pode começar a iniciação científica? Essa é uma pergunta interessante, porque os alunos buscam essa interação com outros países. E a universidade oferece essa possibilidade de diversas maneiras. Tem a CAPES, a própria CAPES, que é vocês devem começar a ficar familiarizados. A CAPES é uma agência de fomento nacional, e ela tem um grande programa que chama PRINT, Projeto de Internacionalização, e neste projeto, todos os institutos, todos os programas de pós-graduação que participam desse PRINT, eles fazem uma seleção dos interessados anualmente, e nós, na verdade, temos, esse ano, claro, por causa da pandemia, foi suspenso, foi uma pena, mas nós já tivemos, esse programa é um programa recente até, ele substituiu, eu não sei se vocês conheciam, o Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa muito grande, mas que foi substituído depois. E esse PRINT, ele é um projeto institucional, então é da universidade, junto com a CAPES. Então, os alunos da UFRJ, no caso, né, eles se inscrevem nos seus institutos, nas suas faculdades, conversam com os seus docentes, e os seus docentes entram, então, com o projeto, e é possível de fazerem um estágio fora. Ele é muito mais voltado para a pós-graduação, né, principalmente doutorandos, ele é muito voltado para doutorandos, porque é quando o aluno já está mais capacitado, o aluno já passou por diversas etapas na vida dele acadêmica, então ele pode já aproveitar muito mais e trazer a informação de fora também bastante robusta, para que os nossos laboratórios consigam continuar a desenvolver suas pesquisas, como vocês devem estar vendo nos noticiários, como as universidades, de uma maneira geral, e a UFRJ em particular, têm contribuído com os experimentos e na busca da resolução, né, dessa pandemia, por exemplo. Então, isso é muito importante, dá para fazer. Vocês têm que, o primeiro passo é se engajar no laboratório, mesmo na graduação. Então, ao se engajar no laboratório, vocês já vão entrando no processo diário, né, de trabalho, e que também inclui a busca por laboratórios no exterior. Normalmente, os laboratórios nossos já têm parcerias com laboratórios no exterior. Todos nós aqui, que estamos hoje aqui, e todos os outros docentes de pós-graduação, nós todos temos grandes parcerias, então não é uma coisa muito, muito difícil de a gente conseguir. É claro que nós temos que seguir as regras e esperar que o financiamento para isso não seja comprometido, porque nós dependemos do financiamento federal, né, ou estadual, no caso da agência da FAPERJ, mas nesse caso do PRINT é uma agência federal, uma agência nacional. Acho que eu respondi, né? Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, talvez a Lina, não sei. Oi, só respondendo a Laura, que fez outra pergunta sobre quando começar a iniciação científica, a qualquer momento, desde que entre
na universidade, você pode já fazer iniciação científica. Na verdade, a gente tem até um projeto de iniciação científica no ensino médio. E aí tem que ver quais são as escolas parceiras para poder começar no ensino médio. Mas na graduação, desde o primeiro período, você pode começar. É um pouco mais difícil de ter bolsa de estudos de iniciação científica no primeiro período, porque sempre tem que ver se aquela área que você quer estudar mesmo, se tem algum laboratório, porque muitas vezes os alunos se engajam numa pesquisa e vão continuar essa pesquisa até fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. Então, é importante que você fixe num laboratório que possa continuar depois. Mas muitas vezes também acontece de você entrar no laboratório, perceber que não é bem aquilo, mudar de laboratório para ver áreas mais que você tem mais afinidade. Então, quanto antes começar, melhor. Ok? Obrigada. No momento, não tem mais a desculpa. Surgiu uma questão aqui do Lucas Ferreira. Um aluno de licenciatura pode também tentar também a iniciação científica? Pode sim, não tem objeção nenhuma. Né? O aluno de licenciatura, a gente tem muitos alunos de biologia, licenciatura, fazendo estágios de iniciação científica, porque é um curso essencialmente noturno, e aí aqueles que não trabalham procuram as oportunidades de iniciação científica durante o dia. Então pode sim, não tem problema. Só complementando, não é ser licenciado apenas, não é um impeditivo de dar continuidade na vida acadêmica, né? Na pós-graduação, em diversas áreas. Então, pode sim conciliar as duas atividades. Não tendo mais perguntas, mas eu destaco a escrita da Florence, né? Para todo e qualquer aluno que apresentar deficiência, que as dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail florence@ccsdecania.frj.br, principalmente nesse período remoto que nós não estamos fisicamente na UFRJ, então o atendimento por e-mail tem sendo extremamente válido para diminuir a demanda. No momento... Débora, eu acho que a gente pode pensar em encerrar. Sim, não há mais nenhuma colocação. Então eu vou agradecer muito a presença de todos, agradecer, acho que eu gostaria que todos abrissem as câmeras, porque aí ficaremos todos aqui juntos, né? Eu agradeço a presença de todos, agradeço bastante as minhas colaboradoras no Centro de Ciências da Saúde, um grande obrigado para o Daniel, que nos deu uma ajuda muito grande, ao Silvio, ao Diego, acho que o Tiago também participou. Então, Sim. Muito obrigado a todos. Desculpem as falhas, mas é normal, porque estamos todos juntos e vivendo uma coisa nova, né? Então, eu agradeço muito a vocês que estão nos assistindo, que contribuíram para que a gente pudesse ter um evento que fosse assim muito... Para nós é muito emocionante, imagino que para vocês possa ser também. Então, muito obrigado a todos por tudo. Se alguém quiser falar, tá livre. Bem-vindos e boa noite. Boa noite.
Boa tarde. Todo mundo, boa noite. É isso aí, boa noite, é verdade. Boa noite. Boa tarde. Fim de Eu tarde. agradeço a todos, em especial o apoio que o intérprete Daniel proporcionou. Agradeço a sua disponibilidade, né, abrindo várias exceções, e agradeço enormemente a equipe de eventos da Decania por nos auxiliar imensamente nesse momento tão difícil. E, mais uma vez, agradeço a participação de todos os representantes. E eu acho que, por um bom tempo, nós teremos esses encontros, né, remotos. Vamos torcer, eu sou uma pessoa de fé. Acredito que o ano que vem nós já estaremos fisicamente no CCS. Boa tarde a todos. Divulguem esse vídeo, mostre para quem ainda não viu. Vai para a página Façam também. Isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Página do CCS. Um abraço para todos. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau.